Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 44. Outra Batalha. Parte 4. As planícies estavam iluminadas pela lua e, no meio delas, havia um acampamento de campo militar. Ou melhor dizendo, não havia barracas aqui ou uma paliçada de madeira, por isso era duvidoso se isso realmente se qualificava como um acampamento. Seria mais correto dizer que havia uma unidade militar no gramado. Quase todo mundo estava deitado no chão, imóvel pela fadiga. O ar do inverno estava frio o suficiente para atingir a respiração exalada de branco, mas o fato de poderem dormir em condições como essas, sem roupas de dormir ou coisa parecida, era sinal de como estavam realmente cansados. Em meio a todas essas pessoas, que haviam desmoronado como marionetes cujos cordéis haviam sido cortados, um homem estava andando. Era o general do exército derrotado, Bárbaro. Ele deveria se sentir sortudo por ter sobrevivido, ou deveria se queixar por ter encontrado um inimigo tão poderoso. O exército Goblin que aparecera no vilarejo Carne tinha sido um poderoso inimigo, não, suas forças não foram párias para eles. Com apenas um único contato com o inimigo, as forças de Bárbaro foram dizimadas em um instante, não havia escolha a não ser fugir com o peso da derrota. Seus soldados haviam sido mortos tão rápido que era como se tivessem se desintegrado em pleno ar. De onde aqueles goblins vieram? Bárbaro queria descobrir. As possibilidades que vieram à mente foram de que se tratava do exército de uma enorme nação de goblins vinda do interior da grande floresta de Tob. Essa foi a explicação mais fácil de aceitar quando se considerou que os encontraram ao sul da floresta. Os outros nobres que sobreviveram com ele pareciam ter chegado à mesma conclusão também, e haviam dito isso várias vezes para se consolar durante a estrada até aqui. Alguns disseram que a sorte não estava do lado deles. Alguns disseram que o exército que encontraram era composto por tropas de elite. Alguns disseram que apenas entregar notícias sobre os goblins já havia sido um grande esforço. Bando de idiotas. Bárbaro cerrou os punhos com força. Uma derrota era uma derrota. Certamente os goblins eram demasiadamente fortes. Qualquer um que lutasse contra eles entenderia o porquê não houve esperança para Bárbaro. No entanto, aqueles que não sentiram na pele simplesmente pensariam que Bárbaro era o príncipe que havia sido derrotado por goblins. Ele certamente se tornaria alvo de muitas piadas. Droga! 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 Queimação subia até sua garganta. Essa foi a razão pela qual Bárbaro não conseguiu dormir, apesar de estar tão cansado quanto os soldados. Uma vez que fechava os olhos, ele podia ouvir os insultos e risos zombeteiros que certamente o aguardariam depois que ele retornasse ao Palácio Real. Para Bárbaro, a guerra acabou. Em seu estado atual, não havia como se dirigir às planícies Cátice e participar da batalha contra o Império. Só então, ele sentiu uma presença. Não veio dos homens deitados na grama, mas da direção de onde haviam fugido. Era um retardatário que os havia alcançado, ou uma unidade de perseguição dos goblins. Com o coração cheio de pavor, Bárbaro mudou sua linha de visão e, no momento seguinte, seu rosto se encheu de perplexidade. Essa pessoa provavelmente notou Bárbaro. Ela levantou a mão em uma saudação casual. Oiê! Ele não fazia ideia de quando aparecera no meio dessas planícies. Não muito longe, 20 metros no máximo, havia uma beldade extraordinária, com um sorriso no rosto que só podia ser descrito como inocente. Se esta fosse uma cidade, Bárbaro certamente ficaria a encarando. Todavia, ele estava no meio de uma planície. Não havia casas por perto. A coisa mais estranha era a roupa que ela usava, parecia uma roupa de empregada. Se fosse uma mulher de armadura e armada, ele poderia ter imaginado que era uma aventureira. Entretanto, não era o caso. Será um monstro? Esse pensamento surgiu em sua mente. Certos monstros eram muito belos. Fadas, por exemplo. No entanto, ele não conseguia entender o uniforme de empregada. Oi! Eu vim brincar, Su. Tem um minutinho, Su? A julgar pelo tom, ela estava claramente bancando a idiota. E quem é você? Ele segurou a espada em sua cintura enquanto a questionava. Essa pergunta foi totalmente sem sentido.
No entanto, ele não tinha mais nada a dizer. Essa existência estava tão fora de lugar que ele nem sabia por onde começar a perguntar. Eu sou a Lupus Regina Su, uma das empregadas do Ain-sama Su. A mulher peculiar acenou novamente fazendo um cumprimento. O significado do que ela, Lupus Regina, disse gradualmente começou a filtrar em sua mente. O que, como é? Barbro ficou tão chocado que esqueceu de acordar os soldados próximos. Não esquenta, pode relaxar aí, momento difícil, né? Foi bem injusto. Um exército de goblins daquele tamanho é quase ultrapassa Su. Eu tava atrás dos humanos e da Enchan, até pulei de surpresa, ser eu mesmo Su. Quem imaginava que sairiam tantos goblins Su? Lupus Regina riu de uma maneira incrivelmente falsa. Ela estava claramente tentando arranjar uma briga, mas Barbro não conseguia mais conter seus sentimentos. Então por que está aqui? Ele podia ouvir várias pessoas atrás dele reagindo ao seu grito. Se ela veio com a intenção de atacar, está agindo de maneira estranha. Não faz sentido se revelar para nós. Ou isso tudo é uma trama para chamar nossa atenção. Talvez depois que ela chame nossa atenção, alguém mais furtivo ataque por trás. Não, já que sou o primeiro príncipe, eu sou bem valioso. Se eu tiver sorte, posso negociar. No pior dos casos, serei levado como refém. Bem, negociar com eles agora pode ser pedir muito. É certo que serei um prisioneiro de guerra. Barbro sentiu o trono se afastar cada vez mais dele. Dito isso, as pessoas que deveriam ter sido punidas seriam os superiores do reino, que não sabiam que havia tantos goblins dentro daquele vilarejo antes de despachá-lo para lá. Se eu me tornar prisioneiro de guerra, é certo que vou ter a chance de conhecer o Ain Zulghoun. Talvez possa negociar uma quarta parte do reino e em troca ele me ajuda a ser rei. Talvez isso seja realmente uma bênção disfarçada. Barbro ponderou essa possibilidade. Bem, vim aqui para fazer uma coisinha Su. Lupus Regina fez uma pausa para respirar e anunciou. Eu vim para matar todos vocês Su. Barbro piscou várias vezes e depois gritou. Ah! O que quer dizer? Você sabe quem eu sou? Eu sou o primeiro príncipe do reino Reestize, Barbro Andrean e Aldis Riley Weiself. Oh, então é um humano Su. Mas e daí? Para nós, humanos não valem nada Su. Ah é, você é um príncipe Su. Nesse caso, entendi. Quer dizer que vai matar todo mundo, menos eu, é isso? Eu não acho que seja uma boa ideia. Se quer fazer prisioneiros, melhor deixar alguém viver para levar as notícias de volta ao meu pai. Se não fizer isso, vai ser complicado estabelecer negociações. Surpresa, Lupus Regina inclinou a cabeça. Não, de onde tirou isso? Tá, vou repetir. Eu vim para matar todos vocês Su. Então ninguém vai escapar, vou matar todos e cada um de vocês Su. Você não é muito inteligente, né? Ah, bem, seu tipinho é até raro, mas não tô interessada Su. Que conversa fiada é essa? Não tem ideia do quão valioso eu sou. Eu sou o primeiro príncipe. Por que pensa em me matar? A regra é me tomar como refém e exigir um resgate, não. Usar-me como uma ferramenta de negociação tem mais mérito do que me matar. Arara, que sujeito, parece que não entende mesmo. Lupus Regina sorriu de maneira desconcertante. Então, ela falou de forma carinhosa e gentil, como se estivesse explicando coisas para uma criança. Sujeitinho, você, não, é, mais, necessário para o Ain Zulghoun-sama, e então eu vou te matar. Entendeu agora Su? Barbro ficou sem palavras. Ele entendeu que Lupus Regina não estava brincando ou tentando investigar sua reação como uma ameaça. Ele engoliu a seco inconscientemente. Isso é sério? Vai mesmo me matar? Ah, agora sim, que expressão fofa no seu rosto Su. Agora você subiu no meu conceito Su. Então. Barbro estava tentando sorrir com o rosto se contorcendo, mas o rosto de Lupus Regina ficou vazio no momento seguinte, quando ela disse. Ain-sama ordenou que eu matasse todos vocês. Não permitirei que ninguém fuja. Ela imediatamente retomou sua expressão meio brincalhona. Então, como eu tava falando, passei um tempão pensando, sabe, sobre quais adversários divertiriam vocês. Aí no fim, lembrei dos melhores companheiros para brincar com crianças que levaram um chute na bunda dos goblins Su.
Conta dá. Ela levantou a mão. Uma horda de formas sombrias surgiu atrás dela, saindo do que parecia ser um ar rarefeito. Estes são os Redcaps que eu mesma escolhi, Su. Havia 30 deles. Os goblins que se revelaram pareciam o exército de antes, seus corpos torcidos e malignos. Todos usavam capuzes de cor vermelha reluzente e botas de aço nos pés. Eles carregavam enxós que brilhavam azuis sob o luar. Ataque inimigo. O que pensam que estão fazendo? Acordem. Peguem suas armas. O inimigo está aqui. O berro de Bárbaro acordou os soldados de seu sono. Eles se levantaram e depois encararam o inimigo sob o luar ofuscante. Eles são nível 43, então, na verdade, eles são um pouquinho exagerados para vocês, mas não tinha goblins mais fracos que esses na biblioteca sul. Gritos preencheram o ar. Os sobreviventes daquela infernal batalha com o exército goblin não poderiam reunir o espírito de luta para enfrentar mais goblinoides. Eles não sacaram suas espadas, mas se espalharam em todas as direções, correndo por suas vidas. Não corram. Lutem. 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 Apressem-se e me protejam. Nenhum soldado escutou as ordens de Bárbaro. Os nobres também correram para os cavalos. Ah! Que incrível! Esses caras realmente acham que podem escapar, ainda mais aqui na planície sul. Ah, é tão divertido. Adoro isso. Eu amo isso. O riso zombeteiro de Lupus Regina refletia o que Bárbaro estava pensando. Só havia um jeito de sobreviver. Ele precisava derrotar seus inimigos. O que esses caras estão pensando? Se eu montar no cavalo, vou conseguir fugir. Algum de vocês aí pode ir cortar as pernas daqueles idiotas pra mim, Su? Com um grito estridente de prazer no massacre iminente, os Redcaps entraram em ação. Eles eram como bestas selvagens. Eles correram entre as massas em fuga. E então, houve um grito. Veio de um dos nobres que tentava fugir a cavalo. Foi seguido por vários outros gritos. Ah, agora tem menos tempo pra brincar. Bem, isso que dá, né, Su? Vou aproveitar bastante meu tempo e brincar muito, Su. Posso não ter as habilidades da Solution, mas vou mostrar uns truquezinhos pra você, Su. Lupus Regina caminhou em direção a Bárbaro, que estava com a espada desembainhada. Era como se ela estivesse passeando alegremente no campo. O sorriso que dividia seu lindo rosto era como uma fissura no gelo, incutindo medo no coração de Bárbaro. Foi só depois de 30 minutos que Bárbaro recebeu a permissão de Lupus Regina para morrer.